o Fed e os bitcoiners que argumentam essa tese, obviamente eu sou muito exposto a ela, porque por ser um bitcoinheiro envolvido com isso, dedicado a isso, acabo entendendo a linha de raciocínio, é que o Fed eventualmente ele pode não ter saída. Quais são os maiores demandantes da dívida americana? Por que que o Fed consegue ter uma dívida PIB de 130%, gastar 2 tri por ano a mais do O que governo ganha? americano. Governo americano, perdão. Porque ele consegue exportar a inflação. Tem gente ao redor do mundo, ou teve gente ao redor do mundo comprando, né? Os 3 maiores possuidores, China, Japão e Arábia Saudita. São os 3 que se tornaram vendedores líquidos recentemente por motivos diferentes, né? O Japão, ele, por estar muito avançado no controle da curva de juros, o iene dele sendo impresso como nunca, ele começou a vender títulos americanos e ele é o maior possuidor de títulos da dívida do governo americano. Então, se ele começa a vender, não há o que o Fed possa fazer. A China quer ver basicamente o circo pegar fogo e mantém os Estados Unidos numa espécie de forca, porque se ela resolve vender a quantidade de títulos do governo que ela tem e o pico de posse dos títulos de dívida do governo americano foi em 2010, da China. Sim, as reservas internacionais. Das reservas internacionais. E a Arábia Saudita basicamente começa a se dar conta que ela é um país rico em recurso e tem aceitado uma nota de $100 que para os Estados Unidos custa 17 centavos de dólar para imprimir. Então ela até menos. Considerar o eletrônico custo praticamente zero. O custo praticamente zero. Esse número, inclusive, tirei de uma declaração do ministro exterior chinês. Ele falou assim, olha, os Estados Unidos exploram a riqueza do mundo ao gastar 17 centavos para imprimir uma nota de 100, que a gente aqui do outro lado do mundo tem que gastar $100 de produto e serviço. Somos obrigados a comprar, a aceitar esse dinheiro. Somos obrigados a aceitar. Então, os bitcoinheiros, eles apontam, olha, os Estados Unidos, apesar de terem tido um palco global para exportar a inflação, de repente quem estava importando já não a quer mais. E se esses 3 países, que são os maiores possuidores, eventualmente quiserem vender, ou para proteger a moeda, ou para forçar uma inflação nos Estados Unidos, e há motivos para acreditar de que isso pode ser em conluio, né? Então a OPEP anunciou o corte de 1,5 milhões de barris por dia. Só a Rússia vai cortar 500 mil. Parece haver uma construção no mundo que divide o mundo em 2. Entre países que se deram conta de que quem é resource rich, países ricos em recursos naturais, BRICS e a Ásia sendo puxados pela China, contra uma região do mundo que não é tão rica em recursos, mas está absolutamente presa numa espiral de dívida da morte, que não pode ser paga a não ser imprimindo grana, que é Estados Unidos e Europa. Então o mundo começa a se recortar entre quem tem dívida para pagar e quem tem recurso para vender. E eventualmente quem tem recurso para vender não vai aceitar moeda papel impressa do nada e vai inclusive tentar trocar as reservas que tem nessa porcaria por outras coisas. E essa é uma das grandes pautas, assim. Boa. Aí tem, como diz o americano, a lot to unpack. Tem bastante pra gente desembrulhar aqui nesse argumento. Vamos lá. Agora, eu volto para o início da argumentação sobre China, Arábia Saudita e Japão. Eles têm poder, mas não têm sobre os Estados Unidos quando eles entesouram ou encarteram a dívida americana. Porque não é apenas uma questão de quero financiar os Estados Unidos, eu quero financiar o déficit americano porque eu gosto. Tem a ver também com o sistema monetário que a gente herdou nos últimos anos, nos últimos 50, ou desde a Segunda Guerra Mundial. E para mim esse é o grande feito do dólar, e que desfazer esse sistema é muito difícil. O que vai substituí-lo, eu não sei. Não vai durar para sempre? Não vai. Mas hoje, em termos das outras moedas, eu não vejo nenhuma séria concorrente. Não é nem euro, nem iene, e nem mesmo o yuan chinês, e muito menos a Arábia Saudita e os países do Golfo, que atrelam suas moedas ao dólar americano. E talvez não seja nem estatal. E talvez o próximo seja nem estatal. Pode ser ouro, talvez, acho que não. Vai ser o Bitcoin.
É possível, mas no curto prazo, ou pelo menos nos próximos 10 anos, eu acho difícil isso acontecer Sim. na prática. Para mim, a possibilidade teórica, sim, existe. Mas dado que esse é o sistema, realmente sair desse sistema é muito difícil. Sim. E hoje o dólar é a moeda do planeta. Tudo é precificado em dólar, a taxa de juros americana é a baliza de tudo, até mesmo para a taxa de juros do Bitcoin é a taxa em dólar, impacta tudo. Então, realmente, a gente conseguir se desfazer disso, o dólar vai deixar de ser a unidade de conta, é um processo, não é um evento cataclismo que da noite pro dia vira a chave, agora não é mais o dólar, é o yuan ou é o Bitcoin. Não vai ser assim, é um processo. Sim. E enquanto esse processo está se desenrolando, não tem como a gente fugir dele. Sim. Então a gente pode mitigar, tem formas de tentar se defender, se preparar, tentar ao máximo evitar ou tentar se blindar da repressão financeira, porque ela é real. Sim. O pessoal fala muito, com razão, os bitcoinheiros, da taxa de juros negativa. E que, de fato, se a gente olhar a taxa de juros, seja ex-post, que é a taxa de juros nominal menos a inflação passada, ou a taxa de juros olhando para frente, com a inflação projetada, estimada, é negativa. Pega tesouro americano, praticamente toda a curva, ou títulos de grau de investimento corporativo, quase todos vão dar negativo. Juro nominal menos inflação. Então, juro real é negativo. Esse sistema que a gente vive hoje no padrão dólar é um dos motivos que China, Arábia Saudita e Japão acabam encarteirando dívida americana, porque eles precisam acumular dólares até para comercializar no mercado internacional. Sim. Então, poder comprar e vender... Cada vez menos, mas é verdade. Tudo cada vez menos. Então, quando a gente olha no longo prazo, e os eventos de 2020 e 2021, pandemia, foram, especialmente a guerra, até, não, eu diria que foi a pandemia e a guerra, colocaram o dólar em xeque com relação a ativo de segurança. Foi o terceiro calote americano, né? Terceiro calote americano, 1933, com o confisco do ouro, 71, Bretton Woods, e agora? O confisco. Então, sem dúvida que isso faz não apenas bancos centrais, mas investidor no mundo inteiro. Opa, aquele título americano que achei que fosse meu, talvez não seja meu, porque o governo americano pode fazer o que quiser. Claro que todo mundo busca formas de mitigar isso. Sim. É um dos motivos que o ouro disparou em compras pelos bancos centrais nos últimos 2 anos. E o Bitcoin da mesma forma. O Bitcoin da mesma forma. Então, são ativos que ajudam a mitigar esses riscos. Sim. Mas eu não sou defensor e não recomendo o all-in em nada, De forma nem alguma. mesmo no Bitcoin. Sim.